Abaixo. Boa noite, boa noite. Vamos se concentrando no culto. Sei que tem gente aqui que faz tempo que não vê os demais. A gente se viu quarta-feira, gente. Hoje é sexta. Vocês estão com saudade. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos dar início ao nosso culto. Louvado seja Deus. Vamos começar com Salmo 29, versículos 1 e 2. Salmo 29, versículos 1 e 2. Glória a Deus. E diz assim: atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força, atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai querido e bendito, ó Deus, estamos aqui na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Recebe os nossos louvores, vem ministrar a tua palavra aos nossos corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Amém? Amém? Isso. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem tem a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. O início. Quem liberta o meu pecado. Isso, cante. Quem treme a terra, como um trovão, sem nada eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a vida, quem traz a ordem, meio ao caos, faz do órfão filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, a face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Diga então, maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Cante, cante. Digno é o Rei da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno.
digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei da morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Salva de palmas, aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos. Cantamos a Ti, Jesus, pois Tu és digno, Glória! Sim, de ser adorado, de ser glorificado, Senhor. Aleluia! Que possamos olhar para a cruz do Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, o Senhor foi participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Bendito amor de Deus, bendita graça, bendita misericórdia, imerecida vida, imerecida vida, graça recebi por sua cruz. A morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Diga então, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante, diga! Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. aleluia. Somos quebrantados e constrangidos por este amor que nos envolve a cada manhã, a cada momento do nosso dia.
há sempre a presença desse amor sobre nós, meus irmãos. Há sempre a presença dessa graça, há sempre a presença dessa misericórdia. Como, meus irmãos, não alegrarmos o nosso coração e não confiarmos completamente a nossa vida nas mãos daquele que governa a história, que governa a nossa existência. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É Ele quem age em nosso favor. Aleluia. Oh, glória! Te adoramos, Deus. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado, se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, glória! Tu és santo, ó Senhor, Santo, fiel e justo. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! A nossa luz, cante, igreja do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. A minha vida é Tua, Senhor! Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor, E és digno de louvor. Digno! Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Vamos aplaudir bem bonito o Senhor, vamos. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Olha, não é proibido dar glória não, viu? Não é proibido dar glória, não é proibido dar aleluia. Expresse diante do Senhor a exaltação ao nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu cante ao Senhor. Somos nada sem ti. Tu nos conheces, Senhor. Sei que tudo podes ver e leva nossas vidas, Senhor. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei, diga. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor Jesus, aleluia. Nós oramos e suplicamos por tua bendita paz sobre cada coração que chegou aqui nessa noite e que porventura esteja aflito. Nós vivemos, ó Deus, neste tempo, este segundo ano de pandemia. Vivemos todos, ó Pai, todos sem exceção, atrevo-me a dizer aqui, amedrontados, inseguros, aflitos, incertos pelo amanhã. Mas, Pai, quando
paramos e olhamos para a esperança que nos aguarda, quando olhamos, meu Pai, para o sacrifício do Teu Filho Jesus, quando olhamos, ó Pai, e sabemos que em Ti há segurança e paz, nós podemos encontrar tranquilidade em nosso coração. Porque por mais que hoje tenha sido difícil, amanhã o Senhor tem um novo dia para nós. Aleluia. Por mais que o choro dure uma noite, às vezes dura mais do que uma noite, mas a alegria vem em um dado momento. Senhor amado, que se porventura alguns de nós, ou aquele que verá a este culto que será transmitido, se ele tem carregado, Senhor, fardos na sua alma, se ele tem se sentido assim, ó Pai, inquieto, sobrecarregado, Senhor, abençoe este meu irmão, esta minha irmã que está agora me vendo por esta rede social. Que a sua paz abençoe, chegue neste lar, que a sua paz chegue neste coração. Senhor, quem sabe essa transmissão está chegando a alguém que está em um leito de enfermaria, quem sabe essa transmissão está chegando a um acompanhante de um ente querido, acometido, Senhor, desta terrível doença. Quem sabe essa transmissão está chegando, ó Pai, a alguém que está dentro da sua própria casa, no quarto, isolado. Senhor, faça-o lembrar que ele não está sozinho e que a sua mão de cura, de graça, de amor e de misericórdia o alcança agora, Senhor. Nós rogamos por cura do Senhor sobre a vida dele. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Eu também creio. Vamos sentar, queridos irmãos. Diácono Paulo, é Jaciel que está lá fora, Fecha, pode fechar o coisa e bota o irmão Jaciel para dentro. Pronto, para eu assistir o culto também. Irmãos queridos, boa noite. Obrigado, irmã Silvana. Avisos. Amanhã, DC João, cadê DC João? Está ali. Diácono João Maria vai estar na igreja fazendo alguns reparos e vai precisar de homens e mulheres para ajudarem. Qual horário, Diácono João? A partir das 10 horas da manhã, né? Então, por favor. Tem pilha aí? Se você tiver essa disponibilidade, faça esse pequeno esforço, tá? Nós vamos receber terça-feira parte do nosso presbitério Nordeste aqui na nossa igreja. Teremos essa honra. O bispo Alexandre estará aqui, juntamente com os demais irmãos do presbitério, né? E a gente vai recebê-los. A nossa igreja vai oferecer o café da manhã, como sempre o faz, e também vamos fazer um esforço a mais de oferecer o almoço também. Geralmente nós saímos para almoçar, mas nós temos, cada igreja geralmente agora tem recebido, né, e feito o almoço na própria igreja. Então eu também peço a ajuda dos irmãos nesse sentido também, tá? Então amanhã, essa ação, né, Diácono João? Tá? Anime aí seu coração. Agora a mulher vai dizer, olha João, olha, sou eu não, viu? Pastor, 10 horas da manhã, hora de faxina, não é assim? Da mulherada? Mas você pode programar um outro horário à tarde, mulherada, né? Ah, então o irmão vai estar aqui em jejum e oração e trabalho, glória. Ah, vai fazer tudo isso? É muito trabalho, hein? Certo. Tá certo. Tá, né? O irmão está dizendo, irmã, quem sabe. Glória. Vocês viram que os diáconos prestaram contas do que foi feito. Serviço aqui da lateral, aqui em cima, tá? Essa semana a gente também teve ali Jaciel, Montúlio,
Diácono Ali Osman, lá no terreno, não foi, Raciel? Ganhamos também uma quantidade de aterro muito boa ali, não foi, Raciel? Ganhamos, que iríamos precisar comprar futuramente, mas ganhamos. Deus é fiel demais. E eu sei que a obra de Deus continuará e estará sendo feita. Ganhamos um caminhão de britas, né? Vai precisar de um caminhão inicialmente, né, Raciel? De um caminhão de areia, não é isso? Mas segunda-feira a gente passa essas informações mais detalhadamente, tá bom? Segunda, temos culto. Este culto, você que me vê agora em casa, ele foi gravado hoje, sexta-feira, e você está aí acompanhando, fique à vontade. Esse culto de hoje será disponibilizado, não está sendo transmitido ao vivo, mas será disponibilizado domingo, né, às 18 horas, tá? Aí, pastor, eu estou em casa sem fazer nada, domingo eu vou fazer o quê? Assistir Faustão, né? Não. Você pode muito bem entrar e assistir pastor Augusto. Culto do pastor Augusto, às 5h30 lá, eu boto um link, ou o bispo Alexandre, tá? Mas nós não vamos fazer transmissão aqui da igreja essas 2 semanas, não. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos da ceia. E os mais idosos, os que têm comorbidades, essa semana os diáconos vão estar aí providenciando e levando, né, a Santa Ceia até os irmãos que não podem estar. Você que virá segunda-feira, né, não precisa vir na quarta, que vamos ter culto segunda e quarta-feira. E na sexta-feira, né, Felipe, culto jovem, GA, na sexta, né? Então, todas as atividades da semana serão essas, tá? Na terça-feira temos, como já disse pela manhã aqui, o presbitério. Aí eu vou ver com os diáconos se teremos nossa reunião semanal, né, nesse retorno, na parte da noite. Aí a gente vê terça-feira, até lá eu te digo para vocês, se não tivermos tão assim cansados, porque o pastor está ficando velho, viu? Eita, estou ficando velho, meu amigo, ficando velho. Há uma grande plausibilidade do pastor Yuri passar a semana na minha casa, e eu fico muito feliz em recebê-lo. A Bíblia diz que todos nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser hospitaleiros, né? E ele está precisando também desse tempo assim de descanso, né? E lá está tudo fechado no sertão. Ele, pastor, eu posso para aí. Pastor Yuri, para mim e Elemar, é como um filho, né? Um jovem, um rapaz, mas um servo de Deus. E há uma possibilidade dele pregar aqui quarta-feira, tá bom? Quarta-feira. Então, tendo essa vaga de você, né, estar aqui, se vier segunda, não precisa vir na quarta. Querendo, né, se ele for de fato pregar, você vem, tá? Mas a importância é que você esteja para ouvir a palavra de Deus, pode ser quem esteja aqui. Se a mula de Balaão estiver aqui pregando, venha. E se ela pregar a palavra de Deus? Venha. A mula de Balaão vai pregar. Eu vou porque eu sei que vai ser a palavra de Deus. Pronto. Então pode vir. Não importa quem seja, desde que fale com integridade as Escrituras. Hoje, dia 4, é o desafio do nosso aluguel. Amanhã, dia 5. Né? Amanhã. Hoje, como tem o Pix, felizmente, então 24 horas, né? Domingo a domingo, esse agora do Pix. Então, eu creio no milagre até amanhã. A gente pagar o nosso aluguel como sempre pagamos em dia. Amém? Sempre pagamos em dia. Então, eu creio no milagre do Senhor, tá bom? Se você hoje puder contribuir, dando uma oferta, entregando o seu dízimo, se você puder fazer também um Pix para a igreja, né, o faça, que a gente precisa dessa sua preciosa generosidade e colaboração. Por favor, Zélia. Tá mostrando, Júnior, Júnior, Júnior mostrar, Júnior, viu? Fique à vontade, se você tem uma oferta, estenda as suas mãos. E vamos oferecer esse cântico ao Senhor. Dignos de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu.
maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Senhor Deus, abençoa todos os ofertantes e dizimistas, que nada na sua casa falte, em nome de Jesus. Tá muita mostrada. Obrigado, João. Só olha, é sabida. É filha de quem mais? Queridos irmãos, vamos abrir Marcos capítulo 16. Se você encontrar, coloque-se de pé. Ontem tive uma visita tão maravilhosa do meu neto na fé, Joaquim. Foi lá em casa ontem, uma noite muito agradável, com o irmão Sandro, que se recuperou da Covid bem, Bruna também, estão curados, viu? E brevemente estão aqui conosco aqui na igreja, tá? Marcos capítulo 16, dos versos 14 a 18, se você encontrar, coloque-se de pé. Eu não sei se vai ser colocado aqui na tela. Ah, sim, vai ser então. Vamos ler dos versos 14 até o verso de número 18, tá bom? Olha só. Por favor, se você quiser me ajudar na leitura desta versão aqui, né? Se você tiver aqui, essa aqui é NVI, a corrigida, né? Então vamos ler. Então, tudo bem, eu faço a leitura daqui, não tem problema não. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Senhor Jesus, na pessoa do Teu Espírito Santo, eu e meus irmãos, nós nos colocamos aqui inteiramente na dependência do Senhor. Senhor, de maneira sobrenatural, fala aos nossos corações. Tu conheces muito bem a minha incapacidade para transmitir. Tu conheces muito bem as limitações que cada um de nós temos. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nos dê compreensão, que o Teu Espírito Santo comunique verdades a nós, e destas verdades, ó Pai, nós sejamos incapazes de questioná-las, porque elas são a realidade que precisamos absorver e viver em nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos aqui, fala conosco. Vamos dizer juntos ao Senhor, diga assim: Espírito Santo, através da sua palavra, fale conosco. Amém. Vamos sentar. Esta passagem fala, resumidamente, aqui neste evangelho, né, num dos evangelhos sinóticos, ela fala daquilo que ficou chamado de a grande comissão. Esse texto, ele dá diretrizes, assim, bem resumidas, né, da missão que Jesus destina aos seus discípulos. Queridos, cada um de nós, eu, você que está aqui hoje,
cada um de nós, do mais novinho ao mais velhinho, que eu acho que é Diácono Vieira ou João Maria. A disputa está grande entre os dois. João Maria Vieira. Vó, é quem vó? Vó Ana. Você sabia, Diaconisa Ana já é vó. Coisa linda, né? Coisa linda. Vovó. Voinha. Mas voltando. Todos nós, meus irmãos, somos discípulos de Jesus e somos encarregados, Ceará, dessa missão. O Senhor nos encarrega de uma missão. O Senhor nos encarrega, meus amados irmãos, de levarmos a única mensagem capaz de sinalizar ao homem a sua condição de condenado diante de Deus e destinado à morte e inferno. Esta é a nossa missão. Levarmos, repito, a única mensagem capaz de comunicar ao homem a sua condição diante de Deus de condenado e de destinado à morte e inferno. Queridos, por mais que teólogos liberais, há um ramo da teologia chamada de teologia liberal, que não crê nos milagres, que não crê nos dons, que Jesus não fez milagre algum. Na verdade, eles dizem que aquilo é só uma invenção dos discípulos, que não crê em passagens que o mar vermelho se abriu, que as 10 pragas não existiram, que livros como o do profeta Jonas e ele ter sido engolido por um grande peixe, aquilo não passa apenas de uma ilustração, uma alegoria da palavra de Deus. Nós, teólogos e cristãos ortodoxos, nós não cremos desta maneira. Nós cremos na literalidade, na infalibilidade das Escrituras. Então, por mais que esses homens também neguem a existência de um inferno destinada à condenação de todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo em vida e o confessarem como Senhor e Salvador, nós assim cremos. Por mais que seitas como os das Testemunhas de Jeová neguem a realidade do inferno, tão largamente falada pelo Senhor Jesus e descrito como um lugar onde há tormento e destruição e sofrimento, ranger de dentes, nós cremos, porque Jesus disse. Muito bem, meus irmãos, essa bendita notícia que os discípulos de Jesus, como eu e você, devemos proclamar. Eles deveriam, o fizeram, e nós também devemos fazer o mesmo que eles fizeram. Pois apenas, repito-me, só o Evangelho é capaz de descortinar o coração duro do homem. Só o Evangelho é capaz de iluminar a mente, abrir os olhos espirituais pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Só o Evangelho faz isso, comunicando ao homem que em Jesus e apenas em Jesus há perdão e salvação dos pecados, livrando então este homem da condenação eterna, promovendo total e plena reconciliação com Deus, o Pai. Só o Evangelho faz isso. Que extraordinária notícia, meus irmãos. Discípulos de Jesus têm o chamado, Filipe, para serem luz em um mundo visitado pelo caos. E que caos todos nós temos experimentado. Me chama a atenção como a Bíblia dispõe, veremos no texto, este binômio, entre essa conversa entre doutrina e uma vida cheia do Espírito Santo. Entre um ensino sistemático, consistente, e uma dependência do mover do Espírito Santo e seu divino poder atuando no coração do homem durante a pregação do Evangelho. Assim, queridos irmãos, nós cremos,
como pentecostais que somos e reformados. Assim nós cremos, na junção deste binômio e destas duas tradições, destas duas doutrinas, destes dois diálogos que a Bíblia espelha constantemente. Queridos irmãos, doutrina e carisma, teologia e profecia. Isso fica muito bem caracterizado em Atos, capítulo 13, igreja de Antioquia. Abre, por favor, Atos, capítulo 13, versos 1 a 3. Atos 13, versos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Temos então, meus irmãos, nessa igreja, aqui em Antioquia, umas pessoas mais ligadas ao carisma, né? E pessoas mais ligadas ao ensino, profetas e mestres. E que coisa linda, meus irmãos. Francisco, eles conviviam, harmoniosamente. Ninguém se amostrava, eu sou do fogo. Ninguém se amostrava, eu sou do conhecimento. Não, havia uma harmonia. Eles jejuavam juntos, Tiago. Eles oravam juntos, Tiago. Eles serviam juntos, Tiago. E ambos, aqueles que dependiam mais do ensino, ou aqueles que eram mais voltados aos carismas, ambos dependiam da direção maravilhosa do Espírito Santo, Nádia. Que coisa tremenda nessa igreja. Então este binômio, como nós, da Igreja Cristã Nova Vida, o temos, pentecostais reformados, ele é espelhado amplamente nas Escrituras. E é possível sim, Xênia, um convívio harmonioso entre essas duas tradições. Ensino e poder do Espírito Santo. Dons e doutrina. Profetas e mestres, Adriano. As missões, então, que a igreja de Antioquia é aquela que começa esse movimento missionário no mundo. As missões, então, começam dentro desse contexto do carisma e da doutrina, da profecia e do ensino, né? Do conhecimento e da unção do Espírito Santo. Que junção maravilhosa, meus irmãos, que cada um de nós somos convidados, Ricardo, a vivermos. Mas voltando ali para Marcos capítulo 16, observe comigo o verso de número 17 e o verso de número 18. Marcos 16, verso 17 e 18. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós vemos a mesma fórmula, esse mesmo binômio, essa mesma junção. Se na primeira parte do versículo nós temos o Senhor dizendo: ide, proclamem, ensinem, falem, digam da minha obra, falem da minha doutrina de salvação. Depois nós temos então a ação do Espírito Santo agindo durante
essa missão de ensinar e proclamar a palavra de Deus. O lado racional da fé junto com o poder do Espírito Santo, que não é irracional. Não, de maneira alguma. Mas é uma racionalidade, uma percepção espiritual. Agora, me diga uma coisa, queridos irmãos. Já podemos perceber, Elisângela, que é uma obra grandiosa. Pregar o Evangelho, irmãos, é uma obra grandiosa. E eu não estou me referindo, eu como um pastor, de estar aqui. Não, você quando chega para alguém, Jesus te ama, olha, Jesus ele salva, Jesus ele liberta, olha, Jesus ele é aquele que perdoa pecados. Quando você diz isso a alguém, você está realizando a mesma obra dos discípulos. Agora me diga e me responda com honestidade, Giovanni. Você confiaria uma obra desta envergadura a homens incrédulos e duros de coração? Quem confiaria uma obra tão importante, um comunicado tão urgente a homens incrédulos e duros de coração? Vejam o início do texto, por favor. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Coisa tremenda é o nosso Senhor Jesus. Como Ele é tremendo. Porque, meus irmãos, se eu olhasse, sem o olhar de Jesus, eu não confiaria uma missão tão grandiosa a homens incrédulos, a homens censuráveis, a homens de coração duro, porque era assim que os discípulos estavam, Kátia, incrédulos e de corações duros. Mas esse Senhor, o nosso Jesus, chega com amor e graça e confia a estes homens. Pois, como lhes afirmei, queridos irmãos, este é o estado espiritual, emocional e, por que não dizer, moral daqueles homens, uma vez que desacreditaram da promessa do Mestre, que os havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Não só isso, irmãos, eles duvidaram das testemunhas daqueles que haviam já se encontrado com o Senhor ressurreto. Por isso que aqui no texto diz que assim que o Senhor os vê, o Senhor os repreende, o Senhor os censura. Por quê? Porque espiritualmente, emocionalmente e moralmente eles estavam incrédulos e duros de coração. Queridos, uma primeira lição nós podemos extrair daqui. É que assim como estes homens, imagine, aqui está Pedro, aqui está Tomé, aqui estão os Tiagos, aqui está Judas, não o Iscariotes, aqui está André, aqui está João. Imagine, meus irmãos. Esses homens dessa grandeza estão aqui. Mas assim como eles, meus irmãos, no tempo em que nós vivemos, nós podemos estar confusos, incrédulos e também duros em nossos corações. E às vezes a dureza do nosso coração nos leva aos nossos achismos. Eu acho. Eu penso. Podemos estar tão confusos e amedrontados que vamos optar para o que seja mais conveniente, para aquilo que é mais cômodo. Portanto, meus amados irmãos, tenhamos cuidado com a dureza do coração. Ela nos leva ao que é mais fácil. Imagine um casal passando por dificuldades. Casamento que está complicado. Se o coração de um ou de outro endurecer, Kátia,
vão optar pelo mais fácil. Qual é o mais fácil? É o divórcio. É mais fácil divorciar do que casar. Hoje em dia. Está mais fácil divorciar do que casar. Me lembro da diaconisa Juraci, quando divorciou, depois de 30 e tantos anos, do irmão Francisco Braga, que ia casar lá em São Paulo. Chegou pela correspondência os papéis do divórcio, ela assinou e reenviou. Depois, a história, nós já sabemos que está lá Chico Braga com ela até hoje. Aquilo é um Highlander. Eu vou pegar, eu vou dar uma mordida no pescoço daquele velho e chupar o sangue dele para ver se eu vivo uns 400 anos. Eita, velho arretado da pílula. Derrotou Covid, pneumonia, derrotou a traqueostomia, derrotou... Pensa num velho arretado, Chico Braga. Um cheiro para o senhor, irmão Francisco. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado e desconfie das suas certezas, especialmente se elas contradizem as Escrituras, se elas, as suas certezas, não seguem o rigor bíblico e as palavras do nosso bendito Senhor Jesus. Já percebeu que nós nos tornamos uma espécie de sabedores de tudo que há? Todo mundo, Ricardo, opina sobre tudo. Eu vejo o cara, tu fala o quê? Eu sou mecânico. Sim, o que é que tu acha da cloroquina? A cloroquina... Foi um moxe danado. Não estou desmerecendo, por favor. O mecânico entende da área dele. Se perguntarem eu, que conheço um tantinho da Bíblia sobre mecânica, pastor, o senhor sabe o que é uma válvula, a televisão? Eu não sei. Se botarem um motor para mim, não sei. Eu não sei dirigir caminhão, Júnior. Eu não sei. Tem que ter uma especialidade, tem que ter uma classificação, não é isso? Diferente para dirigir. E eu com a minha carteirinha daquela lá do é B, é? A minha A? Hã? É o quê? B é a minha, B estalhado, sim. Caminhão é D. D demais. Tô puxando teu saco, isso. Tá entendendo? Você tá entendendo? Como, meus amados irmãos, nós nos tornamos essa espécie de especialista de tudo. A gente fala sobre tudo, comenta sobre tudo, sem saber de nada. Então, cuidado com as incertezas, com a dureza que às vezes o nosso coração está, e a gente está indo de encontro. Indo de encontro no sentido assim, de abrupto, contra a palavra de Deus, contra o rigor bíblico da palavra do Senhor. Pois bem, queridos, este então era o estado daqueles discípulos. E se talvez eu e você formos honestos, nesse tempo doido que a gente está vivendo, 2 anos, que é uma doidice só no mundo, o estado da gente também não difere muito do estado daqueles homens, não. Não é muito diferente os nossos dias daqueles, não. Desta onda que a igreja tem surfado, pois me parece que o mesmo ar de desconfiança quanto às palavras de seus pastores e de testemunhas, a idolatria política. Gente, a pandemia, ela amplificou questões mundanas, seculares, que adentraram no escopo da igreja. E para tal alegação que aqui faço, eu quero lhes propor um simples exemplo, uma demonstração muito simples da gente fazer, uma constatação para fazermos a partir da nossa própria vida. Presta atenção. Em suas conversas diárias, você fala mais sobre o quê? Pandemia ou reino de Deus? Bolsonaro ou Jesus? CPI da Covid ou justiça do reino? Irmãos, a missão da igreja é outra. A missão da igreja é outra. E por favor, eu não estou convidando ninguém aqui a mergulhar na alienação destas questões. Não é isso que eu estou fazendo, não.
Mas eu estou dizendo que as nossas energias, elas devem estar em maior escala, sendo empregadas naquilo que perdura, naquilo que é eterno e naquilo que é de fato o verdadeiro tesouro do cristão. Mas infelizmente, o que pelo menos eu percebo é que esse ambiente de desconfiança, julgamento e narrativas adentraram na igreja, impedindo ou desvirtuando a verdadeira e única missão, que é proclamar Jesus e o seu reino, dizer a esta geração que o céu espera os salvos e todos que confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que sim, há um céu esperando estes. E que sim, há um inferno à espera daqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus. Um inferno preparado para Satanás e os demônios e para todos que rejeitarem a mensagem da obra de Cristo. Esta é a mensagem de proclamação. É isso que a nossa mente deve estar ocupada, em maior parte, em maior amplitude. Amados irmãos, ao ver que Jesus entrega tamanha missão a estes homens, duros de coração e incrédulos, nós tiramos uma segunda lição. Qual é então essa segunda missão? Está na segunda parte do texto. É que a missão, queridos, ela é sobrenatural. Ela só acontece através de nós por causa da atuação do Espírito Santo. A missão é divina. Talvez se nós pudéssemos olhar em nós mesmos, a gente encontraria a semelhança daqueles discípulos que estavam lá, encontraríamos incredulidade. Quantos de nós já pensamos assim? Eu não vou falar com fulano mais, não tem jeito não. Quantos de nós já dissemos isso? Para amigos, familiares nossos. Vou falar nada, aquele bicho é ignorante demais. Eu vou falar de Jesus e ele começa a falar mal da igreja, ele começa a falar mal do pastor, ele começa a falar mal de todo mundo, ele não quer saber de nada. Ele diz que pode encontrar Jesus debaixo de uma árvore. Eu fico embaixo de uma árvore, começo a rezar. Eu olho para uma pedra e começo a rezar. Eu vou pregar mais nada? Incredulidade. Tal qual os discípulos. Quem sabe se nós olhássemos um pouquinho também para dentro de cada um de nós, encontremos dureza de coração. A palavra falando a verdade. O Espírito Santo inquietando, Rita. E o coração duro por causa do orgulho. Ou quem sabe, não seja essas as questões do nosso coração, mas sejam outras faltas, outros pecados, que desqualificariam qualquer um de nós para tamanha missão. Mas é a estes homens, duros de coração e incrédulos, que Jesus confia a missão. Amém? Então ela é sobrenatural, gente. Não é por causa dos homens que ela acontece, não. Não é por causa de nenhum de nós, não. Sabe por quê? Como disse Jesus, aquela mulher flagrada em adultério, atire a primeira pedra àquele que não tem pecados. Palavras de Jesus. Jesus não atirou pedra àqueles homens. Não foi isso que Jesus fez com aquele grupo de incrédulos e duros de coração. Porque depois de censurá-los, ele descreve os elementos da missão, daquilo que eles deveria tomar suas vidas, permear a vida deles no decorrer da jornada que eles tinham e que nós temos e estamos. E de alguma maneira, gente, aquela missão deles também é a nossa. Uma vez que, à semelhança daqueles discípulos,
Eu e você, nós também somos discípulos de Jesus. Se você um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, olha, mesmo cheio de defeito, como eu e você somos, nós somos discípulos de Jesus, mesmo quando estamos incrédulos, mesmo quando a gente se sente fraco, mesmo quando a gente se sente assim, sabe, confuso, mesmo quando nós temos o medo, a nossa espreita, queridos, todos nós somos discípulos de Jesus. E a obra de Deus pode e deve ser feita através das nossas vidas. Nádia. A questão é, como prosseguir na missão nesse tempo de caos? Que é um caos que nós estamos vivendo. Vimos no texto. A missão nesse tempo, como naquele, ela deve estar composta de ensino da pregação consistente, extraída evidentemente da Bíblia, né? Não com palavras soltas para levantar a galera, para arrancar um glória. Obviamente que isso não é pecado algum, né? Ao ouvirmos a palavra de Deus, né? Darmos um glória, darmos um aleluia, ou até mesmo aplaudirmos a palavra de Deus, não tem pecado nisso. Mas o ensino precisa ser preciso, consistente. Todavia, o carro-chefe é o ensino. Jesus disse, ide e pregai, proclamai, ensinai. Por quê? Porque é preciso que se desenvolva um intelecto, uma mente cristã, uma forma de pensar espiritual, capaz de desenvolver um santo temor e devoção e, consequente, introdução aos sacramentos como este que a cada culto fazemos, que é a Santa Ceia. Gente, nenhum crente deveria jamais deixar de tomar uma Santa Ceia. É o sacramento que nos renova, é um sacramento que nos liga a Cristo, é um sacramento que enche o nosso coração, é um sacramento, é um meio de graça, há um poder, há um mistério, quando nós, sabe, como o corpo de Cristo ali, nos unimos no pão e no vinho. Nunca perca. Por isso que não vamos fazer transmissão, vamos fazer os cultos na semana. Por isso que os diáconos vão se esforçar e fazer a escala e levar a Santa Ceia. Eu estava fazendo isso, pessoalmente. Agora tem um corpo diaconal atuante, louvado seja Deus, e não só um corpo diaconal, mas também discípulos que irão fazer isso para aqueles que não puderem efetivamente estar aqui. Pois bem, nos versos 17 e 18, a segunda parte, podemos destacar que essa segunda parte é dedicada, né, aos dons, ao carisma. E estes sinais acompanharão os que creem. Ou seja, a gente vai ver aí, gente, o ensino, a proclamação, e agora nós vemos a atuação do Espírito Santo durante a missão. Então a gente tem, Janaína, expulsão de demônios. Temos pessoas falando novas línguas ou novos idiomas. Temos a proteção, pegarão em serpentes, beberão coisas, né, envenenadas. Temos a cura, a atuação do dom de cura, né, sobre os enfermos. Estes são sinais, meus amados irmãos. Obviamente que no caso de Jesus e no caso imediato dos discípulos, no caso de Jesus, confirmando a sua messianidade, ele é o Messias, esses sinais acompanhariam o Messias. Só que esses sinais agora acompanham os discípulos deste Messias. Nós cremos que estes dons continuam em atuação hoje. Amém, meus irmãos? Ou, me diga uma coisa, e aqui eu faço, não é uma crítica, mas uma observação. Gente, desculpa, só tá muito frio. Estou vendo um nego assim, tá? Bichinha tá ali. Desliga uma máquina dessa aí, por favor, irmão. Olha que coisa maravilhosa, frio. Glória. E aqui, repito, eu faço uma observação, não é uma crítica, mas aqueles que negam os dons, que afirmam que os dons cessaram. O interessante é que ninguém discorda
que pessoas que não são de Jesus possam ser possuídas por demônios. Você já viu algum endemoniado? Quem já presenciou alguém endemoniado, manifestado? Como a gente diz. Levante sua mão, por favor. Levante sua mão, bem alto. Não é outra pessoa, Júnior? Completamente diferente? É outra pessoa. Eu já vi, meus amados irmãos. Então, essa palavra se confirma. Expulsarão, expelirão demônios. Ninguém nega, por exemplo, que recorra à oração intercessória quando alguém está enfermo. Eu não creio mais que o dom de cura se manifeste. É engraçado, mas quando adoece, diz assim, ore por mim. Não é assim? Menino, é uma fé da pílula de repente. No instante vira pentecostal. Aleluia! Ninguém, sabe, o mais incrédulo diz assim, ore por mim. O mais incrédulo diz, ore por mim. O ateu, o avião está caindo. Ai, meu Deus! Ninguém nega isso. Gente, da sua forma. Eu estou pegando aqui, Júnior. Júnior, tu é também motorista de caminhão, não é isso? Em algum momento, Júnior, na estrada, você diz, meu Deus, me ajude. Muitas vezes antes de sair de casa, muitas vezes para dormir num posto de gasolina, Jesus me guarda. Não é assim, Júnior? Jesus me livre de acidente. Não é assim, Júnior? Não é assim, Francisco, quando vai visitar mãe, pai? Senhor, me leve em paz, me guarde nessa estrada aí, me segure. Então, meus irmãos, nós cremos, Tassiana, que esses dons espirituais continuam em atuação hoje. A gente recorre à intercessão. Nós contamos com a proteção de Deus. Você pode orar dessa maneira. A propósito, amanhã, antes de sair de casa, a primeira coisa deve ser, Jesus, me guarde dos doidos. Dos doidos, Jesus. Me guarde dos ladrões. Jesus, me guarde de acidentes. Jesus, me guarde, viu, Jesus? Pode orar, meu irmão. Ore, meu irmão. Porque nós contamos, sim, com a proteção do Espírito Santo. Nós contamos, meus amados irmãos. Queridos, então nós temos esse binômio, ensino e unção. Eu creio, meus irmãos, que Deus pode levar uma pessoa a falar um outro idioma que ela nunca estudou, ou a entender esse idioma. Eu creio, porque a Bíblia diz. Eu creio. Eu também creio no dom de línguas como uma linguagem de oração, aonde o homem ora de si para Deus. Ele não entende o que ele diz, porque quando fala a Deus, fala em mistérios. Eu creio e exerço esse dom, não mais no púlpito, como já fiz até infantilmente em alguns momentos, porque não tem valor se eu fizesse aqui agora, porque não haveria aquilo que é essencial, que é a proclamação profética do Evangelho. Mas eu oro em línguas pessoalmente, como um pentecostal. Eu não entendo o que eu digo. Eu não sei o que eu digo, Silvana, mas eu oro. E se você quer esse dom, peça ao Senhor que Ele vai dar a você. Eu creio, meus irmãos. Leia 1 Coríntios 14:4. Para mim, claramente ali é linguagem de oração. 1 Coríntios 14:4. Como também há a questão do idioma, de alguém entender ou falar um idioma que ela nunca estudou. A Bíblia descreve essas duas coisas. Eu, pessoalmente, já participei da expulsão de demônios. Pessoalmente. Eu já participei de uma coisa dessa. Pela misericórdia de Deus, em alguns momentos, já orei por pessoas e elas foram curadas. E eu sei que também isso já aconteceu com você. Eu sei que já aconteceu com você. Já vimos aqui, nesta igreja, tantos que aqui estão ou que já passaram por aqui, que não podiam terem filhos e foram curados. Me lembro agora do irmão Nélio. Os médicos disseram a ele, você nunca vai ter filhos. Teve 2, glória.
E dizer da irmã Valdem, do irmão Chiquinho, que passaram por essa igreja. Também não podiam ter filhos, tentando anos, e foram agraciados. E tantos outros. O que é isso, se não milagres da parte de Deus? Poder de Deus, meus amados irmãos. Em Atos, capítulo 13, estamos caminhando para o final. Atos, capítulo 13, verso 1 e 3, na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia. Falamos de homens incrédulos e duros de coração, não foi? Mas Jesus confiou a estes homens. E o Espírito Santo atuando através destes homens. Agora em Atos capítulo 13, versos 1 e 3, na igreja de Antioquia, nós vemos dois homens. Está aqui, versos 1 a 3. Deixe-me ver. Está aqui, desculpe. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colás de Herodes, o tetrarcas, e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé, um velho. Barnabé era um velho, meus irmãos. E Saulo, quem era? Perseguidor da igreja. Um algoz que martirizou a muitos antes de ser tocado pelo mestre. Então, se lá em Marcos, Jesus confiou a missão a homens duros e incrédulos de coração, os repreendeu. Agora Jesus, na pessoa do Espírito Santo, chama Barnabé, né, um velho, um ancião, e chama Saulo, um algoz da igreja. Dois homens completamente improváveis, Francisco, para fazer a missão, para levar o evangelho. Então, às vezes, a gente se sente assim, né? Eu não sirvo para nada na igreja, eu não sei fazer nada. Meu irmão, não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos ao diabo, porque as pessoas menos prováveis são aqui chamadas para proclamar a santa palavra de Deus. E sabe o que foi que disseram destes dois homens aqui? Deste velho e deste ex-carrasco, está lá em Atos capítulo 17, 6. A descrição que fizeram destes dois homens, quando eles chegaram em Tessalônica, foi o seguinte: estes que abalaram o mundo chegaram também aqui. Aleluia? Velho e um ex-algoz da igreja. Estes que abalaram o mundo chegaram também aqui. Oh, meus amados irmãos, percebamos que a missão, assim como a caminhada cristã, ela é totalmente sobrenatural. Se estamos de pé, é por causa de Deus. É por causa da ação do Espírito Santo. Se ainda temos forças, tem um pouquinho ainda em você, tem um pouquinho, nada assim? Tem um tantinho? Diga amém. Tem um tantinho? Glória a Deus. Esse tantinho de forças é por causa do Espírito Santo. É uma ação soberana do Espírito. É a manifestação da misericórdia de Deus que se renovou hoje sobre a sua vida e amanhã de manhã já está esperando você. Fazer a obra de Deus, seguir em frente, apesar de tudo que temos passado, está além, meus amados irmãos, das capacidades e competências humanas. Porque se o Espírito Santo não agir, nada acontece. Ao olharmos para o texto de Marcos, não podemos desprezar o viés sobrenatural e nem o lugar central que o Espírito Santo ocupa na missão e na vida da igreja.
Na realidade, nada pode ser feito sem essa ação soberana e sobrenatural. Queridos, podemos ver a ação do Espírito Santo desde a criação. Está lá. Quando você vai lá em Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Podemos ver a atuação do Espírito Santo na criação do Estado de Israel, Israel como nação, abrindo o Mar Vermelho. Podemos ver no Antigo Testamento também a manutenção do reinado durante o período da monarquia judaica, uma ação do Espírito. Foi necessária também a ação do Espírito Santo, levantando profeticamente homens para falarem e advertirem o povo de Deus. Foi necessária a ação do Espírito Santo na criação da igreja no dia de Pentecostes, cumprindo uma promessa feita por intermédio do profeta Joel. Ele é necessário, queridos irmãos, para cada instância da nossa vida. E sem ele, nós não conseguimos alcançar a dimensão do quanto somos pecadores, uma vez que é ele, o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Sem o Espírito Santo, não conseguimos enxergar, irmãos, a grandeza da cruz. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de perceber o surpreendente milagre da ressurreição. Meus irmãos, eu creio que um homem que viveu há 2000 anos, um homem que era homem e Deus, esse homem morreu, esse homem passou 3 dias morto e no 3º dia ele ressurgiu dos mortos com um corpo glorificado, andou nesta terra e subiu aos céus, aos olhos de pelo menos 500 pessoas, e vivo está no céu. Eu creio, meus irmãos. Quem faz isso senão a doce pessoa do Espírito Santo atuando, revelando Jesus ao nosso coração? Glória! Oh, aleluia! Oh, meus irmãos, precisamos aprender a fazer essa união entre ortodoxia e carisma. Esse casamento, Adriano, entre ensino e poder dentro dos nossos cultos. Pararmos com essa timidez que fomos tomados. Vocês já notaram como nós ficamos tímidos? Surge um negócio assim, né? Que eu sozinho em casa, quando estou estudando a palavra, Xenia, estou estudando a palavra, aí ela é mais escuta, eu faço glória! Ela, o que foi, menino? Estou aqui vibrando com o meu Jesus. Jesus me revelou um negócio aqui, me iluminou a mente, já entrou agora no juízo aqui. Eu compreendi, Lema, eu compreendi. Eu sozinho encarnando glória. Na igreja a gente ficou assim, meio assim, né? Meio assim. Aí o pastor fala um negócio bem massa assim do Senhor, aí aquele negócio encheu o seu coração e você fala assim, aleluia. Estou dizendo aqui, gente, que o tom vocal é uma manifestação de espiritualidade. Não. Eu estou dizendo que nós temos essa liberdade como pentecostais que somos. Amém? Deus. Expressarmos. Porque há, sim, na nossa igreja, essa ortodoxia e esses carismas com ordem e com decência. Darmos vazão ao sobrenatural de Deus dentro dos nossos cultos. E não termos qualquer vergonha disso. Nenhuma vergonha disso. Oh, glória. Obviamente, irmãos. Obviamente. Que tamanha missão. Lá no começo confiada a homens incrédulos e duros de coração. Depois a um velho e a um algoz. Essa missão, Xenia, é pesada. Não é fácil, não. E em Mateus, capítulo 10, versos 16 a 42, não vamos ler agora, você pode ler em casa. O Senhor Jesus detalha
O Senhor Jesus descreve, meus amados irmãos, ele descreve com minúcias o que aguardaria os discípulos durante a jornada, durante a missão. Essa missão, ela é substancialmente pesada e exige de cada um de nós, que às vezes a gente pensa, quando pensa em missão, pregação, a gente pensa logo, a gente pensa só em quem? Do pastor, não é assim? Ah, é o pastor? É o pastor. Não. Essa é uma missão que é nossa, Tassi. Que já mudou, não é mais Tassi, é Teice. Para ela acordar, cansada, pobre. É pesada. Exige responsabilidade da nossa parte, pregadores, de todos nós como discípulos de Jesus. Porque viver neste mundo, meus irmãos, você já notou, você já percebeu, a gente não está vivendo num passeio, não. Não é parque de diversão, não, meus irmãos. Para um cristão viver nesse mundo, meu irmão, é um ambiente hostil, perigoso. Nós enfrentamos hostilidades das mais diversas e em todas as esferas. Diga que você é cristão, que os olhares logo são atravessados para você. Diga que você é um pastor, que você... meu irmão, aí que a tristeza é maior. Aí que a tristeza é maior. Diga. Então, esse mundo é hostil para nós. Mas, conforme Paulo nos ensinou, que todos quanto quiserem viver vida piedosa iriam sofrer. E por algumas vezes, meus amados irmãos, ainda sofremos o fogo amigo. Acusações dos de dentro, incompreensões de quem caminha ao nosso lado, o abandono, as traições, familiares que passam a nos rejeitar por sermos crentes. A gente não é mais chamado para os aniversários. Os amigos da igreja, Giovana, começam da escola, olha para a gente, você é crente, é? Aquelas caretas, olham atravessado para a gente. Somos olhados com desconfiança. E descrentes, Felipe, têm mais legitimidade em suas palavras do que os crentes. Mas, como a gente vê em Mateus capítulo 10, meus irmãos, todos estes perigos foram descritos pelo nosso mestre. Por isso que eu creio o quanto é temerário alguém que se queira fazer pastor, ou que tenha a ideia de que ser um pastor ou um discípulo de Jesus remete a uma vida glamurosa neste plano. Não, meus irmãos, ser discípulo é sofrer injustiças, mas lhes garanto, que não tem na face da terra maior honra e privilégio do que ser um discípulo do Mestre amado. Não há maior honra do que essa nesta terra. Não são poucos os que tombam na batalha, porque ela é pesada, Fernando. Ela é gigantesca, Giovanni. Ela é hercúlea. Ela é colocada sobre ombros frágeis, como os meus e os seus. E que muitas vezes, solitariamente, carregamos. Sozinhos. Desculpe a redundância. E é interessante, capítulo 10 de Mateus, verso 16, a comparação que Jesus faz da missão ou da jornada dos discípulos. Jesus diz assim, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Olha só que beleza, como é fácil. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, todo aquele que atende a esse chamado enfrenta, Rita, uma atmosfera adversa, violenta. E a ilustração usada por Jesus é exatamente essa, de um grupo de frágeis ovelhas sofrendo um ataque voraz de uma alcateia.
caçando-os, espreitando, cercando as ovelhas indefesas. Olha a comparação que Jesus faz, Fernando. Mas nos versos 19 e 20, a despeito destes perigos, destas cargas, destas lutas, Jesus fala que os seus discípulos, estas ovelhinhas, eu e você, seríamos protegidos pela pessoa do Espírito Santo. Em meio à pandemia, Francisco, correndo de uma cidade para outra para pegar o tubo de oxigênio de mãe, estava lá o Espírito Santo atuando, abrindo as portas, agindo, aleluia! Usando os médicos, usando as competências humanas. Meus amados irmãos, o Paracletos, né? Essas duas palavrinhas aí gregas aí que fala, né? Para e o verbo kaleo ou kalel, depois me corrija, Adriano, né? Chamado ao lado, chamado, o Espírito Santo é aquele que foi chamado para estar do nosso lado. Mas se a gente ampliar um pouquinho mais isso, ele não só está do nosso lado, nos guardando, nos defendendo, como o pastor Augusto bem pregou aqui antes de ontem, ele está também dentro de nós, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Essa igreja está voltando a ser penteca, viu, Fefa? Glória! O Espírito Santo é quem nos defende, o Espírito Santo é quem nos encoraja, nos fortalece. E na hora certa, no Kairós, Deus age em favor do seu povo. Deus age em favor dos seus eleitos. Deus age em favor dos seus escolhidos. Deus age em favor dos seus santos. Na hora dele, no momento dele, do jeito dele, usando quem ele quer, as pessoas mais improváveis vão se levantar para lhe defender, para lhe abençoar, para lhe proteger. Aleluia! Paracletos, fiel advogado, fiel encorajador. Oh, meus irmãos, são quando as forças humanas estão completamente exauridas. É quando o seu nome, sua reputação, sua obra estão sendo lançadas na lama e os lobos estão prestes a fazerem um ataque final. É nesse momento que o nosso bom pastor vem e levanta as pessoas, levanta os recursos, nos defendem. É nessa hora, aleluia, é nesse momento, quando as forças estão exauridas, quando o seu nome está enlameado, é nessa hora que o bom pastor, que o Espírito Santo poderoso vem e diz assim: parou, meu filho, agora é o meu momento de agir. Oh, glória! Só para nos ensinar, para nos lembrar, meus irmãos, que apesar de tudo, nós não estamos desprotegidos. Nós somos suas ovelhinhas. Nós somos seus discípulos. Só para nos lembrar que apesar das severas dificuldades e dos diversos dramas que eu e você estamos passando, e o mundo inteiro está passando, só para nos lembrar que sem Ele nada podemos fazer. Oh, meus irmãos, ontem morreu, foi levado, voltou para o lar, o pastor Erivan, pregou nessa igreja, passou a igreja do Valentina, para a igreja, que era a igreja batista, passou para nós da Nova Vida, a qual o pastor passou por lá, o pastor Ronaldo, né, passou, está agora o missionário Luciano, faleceu ontem o pastor Erivan, de Covid, viu? A bexiguenta continua matando. Use máscara e álcool gel. Distanciamento social. Trabalhe com todo cuidado. Vai trabalhar, sai de casa, ganhar seu pão, mas bota sua máscarazinha, lave suas mãos. Viu? É. Mas faleceu ontem. São os dramas, meus amados irmãos, que todos nós estamos sofrendo.
Meus irmãos, agora em maio morreram 3 pastores da nossa denominação. 3. A irmã Martinha, esposa do bispo Walter, parece que está com Covid também. Irmã Marta. Trancado dentro de casa, com quarentena, viu? Covid. Então são muitas lutas, meus irmãos, são muitos dramas, são muitas dores. Não tem como ficar normal nesse tempo não, gente. Ah, meus irmãos. Nosso coração de ovelhas precisa sempre lembrar. Irmãos, podem ver. Sempre lembrar e contar com a proteção do Divino Espírito Santo. Podemos pedir ao Espírito Santo que Ele encha os nossos corações. Podemos pedir ao Espírito Santo que haja sobre nós natural e sobrenaturalmente. Somos chamados e podemos viver uma vida mais íntima com o Espírito Santo. A Bíblia nos orienta a buscarmos essa capacitação. Por via de regra, irmãos, eu e você, nós somos incapazes de cumprirmos sozinhos a missão. Eu preciso de você. Sabe aquela musiquinha? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, nem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Gente, a gente faz juntos, nós fazemos juntos a obra de Deus. Não fazemos sozinhos, não. Mas se porventura nos encontrarmos em algum momento achando que estamos sós, podemos ter a certeza que o Espírito Santo está conosco. Há um tom de impossibilidade, né? Como pregar a sair pelo mundo se a maioria daqueles homens jamais tinham saído da Galiléia, Chicão? Como falar em outros idiomas se a gente está lidando ali com homens que falavam só o básico deles ali? Como fazer isso se não pela ação do Espírito Santo? Como invadir outras culturas sem que eles jamais tivessem saído do seu perímetro urbano ali? Como comunicar-se com pessoas de outras nações sem terem o domínio do idioma? É Deus quem conduz nossas vidas. É Deus quem conduz a sua obra. E quando as forças humanas faltam, o Espírito Santo começa a agir com todo o poder em favor das ovelhas do bom pastor. Vamos ficar de pé. Podem passar os elementos. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, peça ao Senhor, vá. Você que está em casa, peça ao Senhor. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Tinha tanta coisa para falar mais, mas chega. Preparando essa mensagem, me lembrei, há 20 anos, de um jovem arrogante e presunçoso, diácono, ordenado pelo seu pastor e autorizado por ele, abençoado por sua igreja, vindo para cá para começar esse trabalho juntamente com outros preciosíssimos irmãos. Quando eu olho para trás, eu só não chamo Deus de doido, porque eu não sou doido. Porque eu mesmo não me escolheria diaconizar Ana. E na medida que o tempo passa, meus irmãos, com toda a verdade e temor que ocupa aqui este púlpito há alguns anos, eu continuo me sentindo tão incapaz, Xênia. Eu preciso tanto do Espírito Santo. Eu queria tanto me parecer com Jesus. De verdade, meus irmãos. A gente continuar, sabe, fazendo a missão. Às vezes fraquejando, com incredulidade, com dureza de coração. Se sentindo velho, como um Barnabé. Eu não sei, eu sei sim, que assim como eu, você ama Jesus. Está aqui por causa dele. Quando a gente come desse pedaço de pão, a gente se torna novamente um com ele. Rememoramos isso em nossa mente, que somos um com Cristo. Comamos todos. Quando tomamos deste cálice, lembra também da aliança entre nós e Deus o Pai. Bebamos todos. Obrigada, Pai. Eu era um jovem arrogante, imaturo, sem preparo consistente, sem recursos. Eu só tinha no meu coração um intenso desejo que ainda não se apagou, que é honrar o meu Senhor e fazer o que Ele me ordenou. Meus irmãos, eu não me fiz pastor, eu fui devidamente ordenado. Eu não saí da minha igreja em desobediência, ferindo ou magoando quem quer que seja. Eu vim para cá porque Deus me mandou. Meu pastor, minha igreja, essa igreja surgiu fruto não de mágoas, desobediência, desentendimento, divisão, não. Ela surgiu legitimada no coração de Deus. Uma porta que Deus abre, só Ele fecha, meus amados irmãos. Só Ele fecha. E isso não tem nada a ver com o pastor Abílio, porque foi, é e sempre será a atuação e o poder do Espírito Santo sobre nós.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Jesus guarde sua entrada e sua saída. Que Ele proteja você de todos os males. Que Ele livre você e os seus desta enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu.